Olá, segunda série, bom dia! Vamos iniciar nossas aulas de física dessa semana e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimento pendular. Tá? O que vem a ser o movimento pendular? Movimento dos pêndulos. Um pêndulo é, por exemplo, alguém já viu um relógio de pêndulo? Que são aqueles relógios antigos que tem aquele pêndulo que fica oscilando de um lado para o outro embaixo, fazendo a marcação do tempo. Tá? Então, o movimento dos pêndulos, gente, a característica principal dele é que o período de movimentação do pêndulo depende apenas do comprimento do fio. Lembram que eu falei isso para vocês na nossa primeira aula, quando nós começamos a falar do movimento da acrobata no circo? Se eu trocasse a acrobata por uma pessoa mais pesada ou mais leve, não ia alterar o tempo de oscilação do trapézio, tá? Porque a única coisa que interfere no período ali de oscilação do movimento pendular é o comprimento do fio, não interfere a massa que está pendurada, tá? Então, o movimento pendular, a característica principal é que o período depende apenas do L, tá, gente? Que é o comprimento do fio. Não apenas do L, tá? Depende do L, que é o comprimento, e depende também da gravidade. Então, para situações que a gente vai analisar aqui dentro do planeta Terra, que a gravidade é a mesma, eu não vou ter alteração do período, porque a gravidade não mudou, tá? Então, a fórmula, gente, para calcular o período do movimento pendular é 2π vezes raiz de L sobre G. Ó, é bem parecida com a equação do movimento harmônico simples. Mas como o movimento harmônico a gente analisa molas, a gente aqui tem a massa que está presa na mola e o K da mola, tá? Aqui não, aqui a gente tem o comprimento do fio e a gravidade do local onde o pêndulo está colocado, tá? Então aqui, gente, o período é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto mais longo for o fio, maior é o período, ou seja, demora mais para oscilar, tá? E aqui, quanto mais curtinho for o fio, mais rápido ele vai oscilar, porque menor é o período, tá? E aqui o período é inversamente proporcional à gravidade. Então, se eu aumento a gravidade, diminui o período. Se eu fosse comparar na Terra e na Lua, o que aconteceria com o relógio se eu levasse ele para a Lua? Vejam, a gravidade da Terra é maior que a da Lua. Então, se eu levo o relógio para a Lua, eu estou diminuindo a gravidade. Se eu estou diminuindo a gravidade, eu estou aumentando o período, demora mais para oscilar. Então, o meu relógio atrasaria lá na Lua, tá? Então, ó, o T é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à gravidade do local onde o fio se encontra, tá? Vou fazer alguns exercícios junto com vocês para fixar melhor essa parte aqui do período de pêndulos. Vamos lá para a página 14 da nossa apostila. Exercício número 1, tá? Exercício número 1, gente, diz que duas crianças de massas diferentes brincam num balanço de mesma altura. Elas recebem o empurrão de um adulto que as coloca para oscilar com ângulos inferiores a 10 graus. Admitindo que cada balanço se comporta como um pêndulo e considerando as forças dissipativas, o que podemos afirmar sobre o período do movimento dos balanços? Então, gente, o que eu acabei de falar para vocês? Que o período depende só do comprimento e da gravidade. Não depende da massa das crianças que estão sentadas na balança, tá? Então, se as balanças têm a mesma altura, elas têm o mesmo comprimento do fio. Então, o que vocês podem afirmar sobre os períodos? O período é o mesmo, tá? Não importa que uma criança é mais pesada que a outra, porque o período não depende da massa do objeto, só do comprimento do fio. Então, o período é o mesmo para os dois balanços, tá? Agora, exercício 2. Vocês têm um pêndulo e ele executa 10 oscilações completas em 9 segundos. Então, qual é o período dele? Ó, gente, o período é igual ao tempo total divididos pelo número de vezes que o fenômeno se repete. Então, eu tenho lá que demora 9 segundos para o meu pêndulo realizar 10 oscilações. Então, significa que uma oscilação demora 0,9 segundos para ocorrer, tá? Vocês vão marcar X lá na letra A, tá? Agora, vamos lá para o exercício 3.
O exercício 13 diz que o ioiô é um brinquedo que permite realizar muitas manobras, entre elas o balancinho. Então, nessa manobra, o ioiô para de realizar o movimento de subida e descida para realizar um movimento pendular. A pessoa faz como se fosse um triângulo com o fio e o ioiô fica ali balançando no meio, como se fosse um balanço, né? Como se fosse um pêndulo. Então, ali eles estão dizendo que vocês têm um fio do ioiô de 10 centímetros, tá? Que é igual a 0,1 metros, né, gente? Já vamos deixar no sistema internacional. Sabendo que a gravidade é 10, qual que é o período de oscilação desse ioiô? Então, vamos utilizar a nossa fórmula, 2π raiz de L sobre G. Então, 2π raiz, o nosso L é 0,1 e o nosso G é 10. 0,1 divididos por 10 é 0,01. Tirando a raiz quadrada disso, eu fico com 0,1. 2π vezes 0,1, tá? Então, aqui, o π vale 3,14, então 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 0,1, 0,628 segundos. Esse é o período de oscilação do nosso ioiô, tá? E o último exercício que nós vamos realizar hoje, o exercício número 4, está dizendo lá que vocês têm dois pêndulos, um de comprimento 0,25 metros e outro de comprimento 1 metro. Nós queremos saber a razão. Esse aqui tem uma massa de 1 kg pendurada e esse tem uma massa de 2 kg pendurada. Quero saber a razão entre os períodos, tá, gente? Do período A para o período do B. Então, aqui, primeira coisa, a massa não me importa, tá, gente? A massa não interfere em nada. Aqui só me interessa o comprimento dos fios. O que eu falei para vocês? Que o período, ele é diretamente proporcional ao comprimento, à raiz quadrada do comprimento do fio, tá? Então, aqui, se eu faço raiz quadrada de 0,25 é 0,5, tá? E raiz quadrada de 1, não vamos utilizar em metro, vamos utilizar em centímetro para ficar mais fácil. Seria 25 centímetros e 100 centímetros, tá? Então, aqui seria 5 a raiz e aqui a raiz de 100 seria 10 centímetros, tá? Então, aqui, gente, tá vendo que do 5 para o 10 dobrou a quantidade aqui? Então, eu posso afirmar que o meu período vai dobrar também, tá? O meu período B vai ser o dobro do meu período A. Então, TA sobre TB vai ser igual a 1/2, tá? A razão entre os períodos é igual a 1/2. E essa é a nossa resposta final. Sem precisar fazer cálculo, tá? Só por dedução, analisando a nossa fórmula. Então, pessoal, mandem lá foto dos exercícios 1, 2, 3 e 4, tá? Para validar a nossa aula de hoje. E até a próxima.